Em 1263, o imperador Enhir var Enrheis de Nilfgaard começa a colocar seus planos de invadir e conquistar os reinos do norte em ação, começando por Cintra, que era o único reino que o impedia de avançar pelo Yaruga aos reinos do norte, a conquistar a Teméria, Redânia, Erdin, Caedwin, Kovir e Povis. O primeiro ataque deveria ser a rainha Calante. Ele encarregou seu marechal, Meno Coehorn, de controlar os seus exércitos nessas batalhas. Além disso, ele afirmou que as tropas dos Cavaleiros Negros podiam fazer qualquer coisa com Cintra quando invadissem, mas que não deveriam matar a princesa Ciri, sua filha. Para Ciri, ele enviou Cahir Mar Defrin Aeb Kailak, um oficial da inteligência nilfgaardiana. Cahir era muito jovem, mas ele já estava começando muito bem a sua carreira militar. Mas ele demonstrou ter um verdadeiro prestígio, um prodígio ali, ao realizar vários antigos trabalhos para o imperador de Nilfgaard no passado. E ele sempre terminava esses trabalhos muito bem. Além disso, ele descendia de uma das famílias mais leais e mais nobres ali de Nilfgaard, então ele já era muito respeitado nas tropas nilfgaardianas, mesmo sendo apenas um jovem. Uma curiosidade é que Cahir é sobrinho neto de Assir Varanahid, uma feiticeira bem famosa aí, que vocês provavelmente já viram nos jogos. Toda a família do Cahir é constituída por magos respeitados ali em Nilfgaard, e ele foi um dos poucos da família que nasceu sem o dom da magia. Além disso, mesmo com apenas 25 anos de idade, Cahir já foi nomeado conde pelo imperador. Em julho de 1263, os exércitos de Nilfgaard cruzaram as montanhas Amel, mas os exércitos de Cintra já estavam esperando o ataque. Os citrianos estavam esperando por seus inimigos em uma batalha surpresa, pois já descobriram as intenções de Nilfgaard através de espiões. Ali começou a Batalha de Marnadal, com as tropas de Nilfgaard lideradas por Meno Coehorn, enquanto as tropas de Cintra eram lideradas pela própria rainha Calante e o seu marido, Ist-Tursik. Apesar de terem a vantagem do elemento surpresa, as tropas de Nilfgaard eram implacáveis. Eles conseguiram encontrar vantagem e lutar de igual para igual contra Cintra, que naquele momento era o reino mais poderoso do mundo. Os citrianos se viram cercados pelos Nilfgaardianos e a luta equilibrada virou um massacre. Os soldados de Cintra foram destroçados pelos Cavaleiros Negros, enquanto as trombetas de Nilfgaard soavam, cantando a vitória da Chama Branca, seu glorioso imperador. Essa batalha foi uma derrota cruel para Cintra. Todos os melhores guerreiros do reino participaram dessa luta e acabaram morrendo ali, deixando apenas soldados inexperientes e novatos para proteger a capital do reino. No decorrer dessa batalha destruidora, Calante percebeu seu erro ao ter subestimado as forças de Nilfgaard. Sob o governo de Enhir, eles não eram mais o império patético e motivo de piada que eles eram antes. Agora, eles se tornaram uma ameaça gigantesca não só ao norte, mas ao mundo. Quando Calante menos percebeu, seu marido Ist-Tursik foi morto nessa batalha, tomando uma flechada no olho. Mal tiveram tempo de recuperar o corpo do rei caído quando Calante ordenou a retirada, fugindo de volta para a capital de Cintra com uma derrota vergonhosa. Gravemente ferida, Calante não tinha tempo de se recuperar. Ela armou as defesas da capital e se preparou para o pior. Os exércitos de Nilfgaard avançaram através de Elenwald até a capital de Cintra, invadindo com facilidade e matando todos os guardas no caminho. Os Cavaleiros Negros não tiveram misericórdia de ninguém. Eles mataram todos os nobres de Cintra, a família real, a corte e até mesmo os cidadãos, vendendo muitos dos citrianos como escravos depois. A invasão de Nilfgaard a Cintra foi tão violenta que esses eventos ficaram conhecidos como o Massacre de Cintra. Desesperada, Calante pediu para um de seus nobres tirar sua vida, mas nenhum deles teve coragem de levantar a sua mão e cometer tal crime contra sua rainha. Após se despedir de Calante, Arminho conseguiu escapar de Cintra com vida e fugir para Skellig em segurança. A última ordem de Calante é que seus guardas mais confiáveis escoltassem a Ciri de volta para Teméria, onde ela deveria ser abrigada pelo rei Foltest, que era um aliado de Cintra.
Contra sua vontade, Ciri foi puxada pelos guardas e forçada a deixar sua avó sozinha no castelo enquanto os Cavaleiros Negros invadiam. Então, fugindo da vergonha de morrer na mão dos inimigos ou de ser capturada como uma prisioneira, a Rainha Calante se jogou da torre mais alta de seu castelo e morreu com a queda. Seu corpo nunca foi recuperado ou reconhecido entre os tantos mortos do ataque de Cintra. A escolta de Ciri foi atacada pelas tropas de Cahir, iniciando ali uma perseguição a cavalo pela cidade em chamas, que estava fedendo a sangue, até que os homens de Cahir finalmente alcançaram os citrianos e uma batalha no chão começou, com Ciri assistindo tudo em estado de choque. A batalha terminou, mas tanto os citrianos quanto os Nilfgaardianos morreram. Havia apenas um único sobrevivente de pé, o próprio Cahir, que era identificável pelo seu elmo alado. O Cavaleiro de Elmo Alado seria um trauma na vida de Ciri, o tema de seus pesadelos. Cahir agarrou Ciri pelos braços e a garota começou a gritar desesperada até desmaiar pelo choque de toda aquela situação traumatizante. Ao acordar, a Ciri estava amarrada no cavalo de Cahir, sendo levada para Nilfgaard. Ele avisou Ciri que seu pai, o imperador, queria vê-la, mas Ciri não entendia o idioma do Cahir, então ela só ficou com medo do que esse cara queria fazer com ela, né? Afinal, era um estranho levando ela para algum lugar desconhecido. Assim, o primeiro conflito da invasão de Nilfgaard termina com uma vitória grandiosa para o Império, que provocou um medo profundo em todos os reinos do norte. Agora, Cintra não existia mais. Agora, Nilfgaard dominava completamente o sul do continente e se preparava para conquistar o norte também e eventualmente dominar o mundo. Mais tarde, durante a noite, Cahir decidiu acampar com Ciri antes de continuar sua viagem de volta para Nilfgaard. Embora tentasse alimentar a garota e cuidar dela, afinal ela era a princesa do imperador, a Ciri recusou toda a ajuda do Cahir, o chamando de assassino por ter matado seu povo e a sua família. Quando Cahir dormiu, a Ciri conseguiu se libertar das cordas que ele amarrou nela e escapou dele. Aí ela foge sozinha pelo mundo, completamente perdida e sem rumo, depois de perder tudo o que ela tinha. Cahir tentou procurar Ciri por dias, mas ele não conseguiu encontrá-la. Retornando para a capital de Nilfgaard, o seu fracasso patético enfureceu o imperador. Enhir var Enhais alegou que Cahir falhou com ele e envergonhou Nilfgaard com a sua burrice. Como punição, o Cahir foi preso, ele foi pra cadeia pelos próximos 2 anos. Após cumprir 2 anos na cadeia, o Cahir finalmente foi solto e voltou a servir o exército de Nilfgaard, mas ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu todos os títulos, todas as posições, ele voltou a ser um soldado e ele perdeu as terras dele de conde também. E, ou seja, ele precisou recomeçar a vida dele sendo um soldado comum. Pobrezinho do Cahir, né? Mas vamos combinar que ele foi bem idiota.